Olá e bem-vindos ao podcast Carreira em Ação. Eu sou Denise Oliveira e hoje vamos explorar um tópico que afeta cada um de nós em nossa jornada profissional e pessoal. Estamos falando das crenças que trazemos conosco desde pequenos e que podem impedir a nossa ascensão ou decisões. E para falar sobre esse tema, tenho ao meu lado a Alessandra Mendes, especializada no desenvolvimento do potencial humano, com mentoria, palestra e treinamento para a área comercial, hipnoterapeuta, que utiliza como base a psicanálise e PNL, mãe de Maria Eduarda e Ana Beatriz, apaixonada pelo cuidado do ser humano. Muito obrigada, Alessandra, por estar se dedicando o seu tempo hoje com a gente e gerar reflexões sobre esse tema tão intrigante. Né? Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade. Super. Então, eu gostaria de começar pelo básico. O que são crenças e como elas impactam as nossas decisões, como eu comentei no início? Tá, na verdade, para falar dessas crenças, eu preciso explicar um pouquinho da nossa mente, né? Como ela funciona rapidamente. Vou falar que quando a gente trata de hipnose, a gente fala de inconsciente, consciente e subconsciente, tá? E aí, falando sobre isso, o inconsciente, a gente entende que é aquilo que eu não tenho o menor controle, né? Então, ele simplesmente... Você pensa para piscar, Denise? Não. Pensa para o sangue circular na veia? Não, isso acontece, né? Tomara. Então, ele é responsável pela nossa sobrevivência. E aí, o nosso consciente, que está aqui na nossa parte frontal, ele é responsável pelas nossas memórias curtas, pelo nosso racional, pelo nosso analítico, pela nossa força de vontade. Parece que é tanta coisa, né? Mas isso, na verdade, significa, ele reflete de 5, no máximo a 10% do que nós somos. Todo o resto, absolutamente todo o resto, está no nosso subconsciente. São as nossas memórias antigas, os nossos hábitos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Tudo que nós somos, eu, você, a galera que está assistindo a gente, nós somos frutos de todas as percepções. Veja bem, não necessariamente do que aconteceu, tá? Mas do que nós percebemos até os 7 e o máximo 10 anos de idade. O resto é consequência. E aí, tudo aquilo que eu percebi, o meu subconsciente armazena e ele me protege. Como se a gente nascesse um computador zeradinho. Só vão colocando informações. É isso que acontece com a gente. Só que a partir dali, eu vou criando algumas crenças. Algumas me limitam, outras nem tanto. Então, tudo que eu vou percebendo, como foi na minha casa, como meus pais eram, como acontecia no dia a dia, eu só vou armazenando informaçõezinhas, cresço com isso, vou somatizando e a partir dali eu vou criando as minhas crenças. Quem nunca escutou o pai falar assim, ó, rico não vai para o céu, dinheiro não dá em árvore, né? Aí você fala, mas que bobeira. Só que quando eu escuto isso desde criança, dependendo da maneira como eu encarei aquilo, eu entendo aquilo como uma verdade. E isso pode me limitar lá na frente. Porque o nosso subconsciente, para ele, não existe passado nem futuro, só o presente. Logo, tudo aquilo que eu sinto, ele entende como verdade. Está acontecendo neste momento. Então, quando eu acredito que rico não vai para o céu, meu subconsciente traz isso para minha vida. Se rico não vai para o céu, logo eu não posso ficar rico. Senão, né? Quando eu morrer, para onde eu vou? Então, eu levo a minha vida de maneira que eu não ganho dinheiro. E eu nem sei por que eu não consigo ganhar dinheiro. Mas, na verdade, eu tenho uma crença que me limita. Eu fui bem simplista, tá? Mas eu vou te dar um outro exemplo de uma crença limitante. Chefe é tudo igual. Quem nunca escutou isso? Né? Ah, chefe é tudo igual, tudo a mesma coisa. E aí o rapaz vai lá, ou a menina ela é contratada para trabalhar e ela tem essa crença. Eu vou fazer o básico, né? Vou fazer o normal do dia a dia mesmo, porque chefe é tudo igual, então assim, não adianta eu querer ficar me matando. Vou lá, faço o básico, ganho por aquilo e pronto. A pessoa vai e entra na empresa, faz o beabá. E aí entra uma outra pessoa que não tem essa crença. E ó, trabalha pra caramba, vai cumprir meta, passa meta. Automaticamente, aquele que estava fazendo o básico, é demitido e fica aquele que está lá, né? O cara que fez acontecer. Aquele que saiu falei, chefe, era tudo igual. Ó lá, fui lá, fui contratado, fiz meu trabalho e fui demitido.
Na verdade, ele foi demitido por conta da limitação dele? Ou porque alguém era bom, ou porque realmente chefe é tudo igual? Percebe? Então, muitas vezes, eu deixo de fazer algumas coisas, eu já me limito, porque eu acredito que é desse jeito que eu percebi, e eu já deixo de evoluir. Eu Sabe não aquela tenho fala? oportunidade de mudar. Pode falar. Claro, e sabe aquela fala do dinheiro é sujo? Dinheiro é sujo. Dinheiro é Isso, sujo. não, é melhor e corrompe as pessoas. Então acaba colocando, generalizando, né, ou Sim. massificando uma ideia, e na verdade as pessoas nem percebem que trazem isso e acabam enfrentando no dia a dia e não sabem por que no final do dia ou no final do tempo, por que que as coisas acontecem errada comigo e não com a outra pessoa. É. Isso vai de acordo com a sua percepção. Por exemplo, tem pessoas que vêm de família muito humilde, né? E falam assim: ó, minha família era muito humilde, é isso que eu tenho mesmo. Meu pai sempre falou que a gente é assim, nasceu pobre vai morrer pobre. E a pessoa fica humilde e não consegue sair daquela situação até ficar ali. Tem outros que falam: não, eu vim de uma situação muito humilde, eu quero algo diferente para minha vida, eu vou fazer diferente. E essa pessoa consegue ganhar muito dinheiro. Percebe? Eles vêm do mesmo lugar, com a mesma situação. Cada um teve uma percepção do fato. E a partir dali eu zero uma crença. Eu posso acreditar que aquilo vai me limitar ou não, né? E aí, Eu mudo isso. Pode falar. como eu mudo isso? Né? Quando eu identifico que realmente eu tenho algo que está me limitando, quando eu identifico que eu tenho crenças, porque às vezes eu falo assim, a gente não sabe o que a gente não sabe. Muitas vezes eu não sei por que eu não saio do lugar. Eu não sei por que eu estou fazendo isso, eu não consigo enxergar. Então, o primeiro passo é parar e falar, pera um pouquinho. Então, não vamos falar no caso do dinheiro, né? Por que que eu não saio desse lugar? Sabe aquela coisa que a Lê, eu já tive vários clientes que falam isso, eu ganho para pagar dívida. É uma coisa impressionante. Aquele mês que eu ganhei um pouquinho a mais, quebrou meu carro. Percebe? A pessoa, ela trabalha para pagar dívida. Quando ela se dá conta de que isso está acontecendo, ela vai buscar em que momento da vida dela ela percebeu que assim, eu só posso trabalhar para pagar a conta. Com certeza isso veio lá de trás, lá da criação, da maneira como ela percebeu. Quando ela identifica isso ajuda muito. Ela começa a trabalhar para mudar esta crença. É fácil? Nem um pouco. Porque em alguns casos eu não identifico assim. Por isso que a hipnose é bacana. O que a hipnoterapia faz, né? Então, para explicar um pouquinho mais sobre isso. Você já se emocionou com o filme? Só para o pessoal entender o que é hipnose. Já se emocionou? Sim, sim. Quando a gente está assistindo o filme, ele está mandando sugestões para a gente, tá? São sugestões que atravessam o nosso fator crítico que está aqui e entram no nosso subconsciente. Quando eu entendo aquilo como verdade, quando eu me emociono, né, e sinto, que eu até choro, porque parece que eu estou vivendo aquilo que para o seu subconsciente eu realmente estou vivendo aquilo que ele entende como verdade, né? Isso é hipnose. Então, como a gente consegue trabalhar as crenças dentro de uma hipnose, por exemplo? Eu chego nesta memória, eu revivo este momento. Qual o momento em que eu senti uma emoção que me fez travar, que fez com que fosse tão forte, que me causou um trauma tão grande que a partir dali eu passei a agir daquela maneira? Eu consigo chegar naquela memória e trabalhar. Por quê? Quando eu sinto aquilo, quando eu revivo aquele momento, meu subconsciente acha que aquilo está acontecendo aí, agora. Então eu consigo tratar e consigo ressignificar. Esta é uma maneira em hipnose. Só em hipnose? Não. Conversando com você, a gente pode falar assim, Ale, olha, eu cismo, sei lá, alguma crença, qualquer coisa. Eu já percebi que eu paro aqui. Chega nesse assunto, eu não consigo pensar diferente. Peraí, você já não consegue, já percebeu que isso está te limitando. Então vamos entender. O que a gente pode fazer? Não são alguns exercícios? A gente pode praticar exercícios. Ah, eu sou procrastinador. Não adianta que eu não vou fazer isso porque eu paro mesmo, eu não vou sair daqui. Procrastinador é medo do medo, tá? Eu tenho medo de enfrentar algo. Porque eu sei que se eu chegar ali eu vou ter que resolver. Então eu não vou nem chegar. E aí eu estou preparado para aquilo? Quando eu identifico do que eu estou com medo, eu já percebi. Falei, peraí, será que eu estou preparado para encarar isso? Então não é que eu sou procrastinador, eu estou procrastinando de propósito. Só que eu não tinha me dado conta disso.
E aí eu tenho que trabalhar a minha coragem para mudar isso, percebe? Então as crenças têm muitas coisas envolvidas. Pode falar. Agora, normalmente, quem tem essas crenças limitantes, e é onde a gente está dando mais foco, evita desafios e, consequentemente, não aproveita as oportunidades, né? Isso me impossibilita muito, porque eu não acredito. Essa crença vem, na verdade, muitas vezes por conta de uma insegurança, né? Eu não me sinto seguro para fazer certas coisas. Então, é mais fácil eu me fechar no meu mundinho, para não correr o risco de errar, do que eu arriscar. Porque, afinal, meu pai falava que quem muito arrisca pode se dar mal, pode acontecer alguma coisa errada. Eu me limito, eu deixo de fazer coisas por conta das minhas crenças. Isso me barra. Profissionalmente, então, nem se fala. Sim. Sabe, eu, por exemplo, pessoas que falam assim, eu escutava muito isso. Você tem que trabalhar duro para ter alguma coisa. Se você não trabalhar fortemente, você não tem nada. E aí você não se dá o direito de ter um final de semana tranquilo. Você não se dá o direito de poder um dia começar mais tarde no seu trabalho. Porque parece que se você não fizer isso, você não é merecedor de receber nada. E é isso Agora, que impossibilita também. agora, fora o impacto que tem na autoestima e confiança, né, Lê? Totalmente. E aí a segurança. Porque eu estou inseguro, né? Aí eu tenho que trabalhar a minha segurança. O que aconteceu que me deixou tão inseguro ao ponto de eu já me limitar, de eu não conseguir evoluir, tá? E tem muito a ver, as crenças limitantes têm muito a ver com insegurança, sim, principalmente no corporativo, tá? Tem muito a ver com traumas que aconteceram. Eu trabalho muito com vendedores, né? Trato muito de vendedores. Então, muitas vezes, quando eu tô ali com um cliente na minha frente, o cliente me fala, não, se eu não estou preparado, se eu tenho alguma rejeição, se eu sofri em algum momento algo que me segurou, aquele não, imediatamente eu recebo e vem aquele sentimento que eu tinha lá atrás. 95% em média, tá? 95% das objeções dos clientes são mentira. Quando eu não estou preparado para enfrentar isso, eu caio na objeção ali e eu perco meu rei. Então, assim, eu não estou seguro o suficiente para encarar aquilo. Porque eu não acho que eu sou bom o suficiente para estar ali. Porque eu me saboto. Mas eu me saboto por conta das minhas crenças. Porque lá, quando era criança, eu escutei: nem adianta fazer porque você não vai ser tão bom quanto o amiguinho. Teu irmão é bom. Você vai ter que estudar 10 vezes mais para conseguir chegar onde ele está. Pois é. E aí eu me limito. Qual é o maior índice dentro da tua experiência? Qual é a maior incidência da pessoa se identificar com essas crenças, né, na sua área? Qual área que tem mais, por exemplo, você citou sobre vendas, ter crenças limitantes de não conseguir saber lidar com o não, impossibilita dele ser até vendedor, ele não consegue nem passar pela entrevista, vai chegar num determinado momento. Em termos de carreira, qual o maior índice de que a pessoa carrega essas crenças e impacta, na Vamos ascensão lá. dela? O vendedor é muito forte, Vendedor. tá? É muito forte. Principalmente quando ele tem que fazer esse tete-a-tete com o cliente. E nós tivemos a pandemia, que só dificultou. Porque agora parece que as pessoas têm medo de marcar reunião, de olhar olho no olho, tá? Então o vendedor sofre muito isso. Advogado. Tem muito advogado que tem medo de falar em público, tá? E aí, por conta de traumas de infância, por mais que ele treine, todas as habilidades são treináveis, tá? Eu brinco que Barack Obama não tem essa oratória toda à toa. Ele treinou e treinou muito para chegar, entendeu? Todas as habilidades são treináveis. Mas, se eu tenho algo lá atrás, alguma limitação, algo que me impacta, vai me prejudicar muito mais lá na frente. Então, advogado, para falar em público, sofre muito. Os vendedores, que é onde eu trabalho diretamente, tá? Eu tenho líderes que sofrem muito, que dependendo da forma como eles foram educados, eles são péssimos líderes. Eles levam isso adiante, são péssimos. E o líder, ele tanto levanta uma equipe quanto ele destrói uma equipe, tá? Então, líderes, gestores demais. Se eu não estou bem preparado, se eu tenho minhas crenças, nossa, detono.
Agora, E é o estrago. Pode falar. as crenças faz parte de um processo de autoconhecimento. E num processo de autoconhecimento, que pode ser através de terapia ou através de outras vertentes, a hipnose também é uma forma de autoconhecimento, tem a constelação familiar, é uma forma também de destravar uma série de coisas, ou seja, hoje a gente tem aí uma infinidade de opções dentro do leque para você escolher aonde que está. Então, o primeiro passo é a pessoa saber que ela pode ter algumas crenças limitantes. Eh, Não admitir. admitir. Uma das, questões que eu defendo para o processo, para começar a pessoa a entrar na pegada do autoconhecimento, é se autoquestionar, se autodesafiar constante. Eu faço isso porque eu faço isso. De onde vem esse costume de fazer, determinada ou ter determinada ação, ou ter determinado comportamento? Isso faz com que ela se analise e ela busque, às vezes, ajuda ou ela mesma descobre meios para desenvolver, identificar a sua fortaleza, os seus pontos fracos e desenvolver alternativas para saber lidar de situações que a vida é cheia de desafios, né, Ale? Sim. Chegar nesse ponto é muito difícil. É. Porque a gente tende a responsabilizar o outro por tudo que acontece por gente. Então, o primeiro passo é responsabilizar o outro. Né? Então, a gente está falando aqui, por exemplo, do corporativo. Ah, porque meu chefe fez isso, porque fulano é assim, porque ciclano é assado, porque meu pai fazia isso, minha mãe fazia aquilo. E eu? É muito difícil a gente olhar para a gente e admitir que nós é que somos responsáveis por isso. Que a escolha é nossa. Eu não tenho poder nenhum para mudar o outro. Nenhum. Eu só consigo mudar o que acontece aqui, comigo. O que eu posso fazer para tornar isso diferente? Eu atendo muitos casais, né? Eu atendo eles separados. Eu trabalho no indivíduo, depois eles se resolvem em casa. E eu falo assim para eles: para de falar, porque a minha esposa, meu marido, minha namorada, ela faz assim. Ela faz, não me interessa. Me interessa é como você age tudo isso. Então, o que eu posso fazer de diferente? Então, a grande dificuldade sou eu assumir que eu tenho crenças, que eu posso fazer diferente. Esse é o X da questão. E é um processo de autoconhecimento mesmo. Porque enquanto você não entra nesse processo, você fala, você balela. Tem um monte de gente falando isso pra mim, autoconhecimento, que bobeira, agora é um blá blá blá, né? Todo mundo dá autoconhecimento. Verdade que eu escuto. E eu falo, principalmente pros vendedores que eu trabalho. Vou trabalhar pelo cliente se eu não me conheço. Eu acho que eu posso entender o que está se passando com eles, se se passa comigo. Quando eu estou no meu consultório, quando eu atendo alguém, a sua dor é a minha dor. Se eu não entro, se eu não me conecto com você, se eu não sinto exatamente o que você está sentindo, eu não consigo te ajudar. Definição de empatia, né? O tempo todo. Eu já cheguei a chorar com o cliente em consultório. Tamanha dor que eu senti junto com ele. Né? Então, mas é muito difícil para a gente assumir que nós também erramos, que nós temos crenças e que nós somos os responsáveis pelo que está acontecendo, porque é tão mais fácil apontar para o outro. Agora, a gente muito se fala sobre a síndrome do impostor, que é um distúrbio psicológico, né? Que são aquelas pessoas que colocam dentro da cabeça dela a incompetência, a incapacidade, o demérito, tem receio de se expor, né? Pois acredita que certamente que vai ser incompetente ou vai ser uma fraude publicamente. A crença pode desencadear esse distúrbio, não? Pode, na verdade, isso é uma insegurança, que ela veio em algum momento da tua vida. Algo aconteceu lá atrás que te causou uma insegurança tão grande e isso só foi somatizando. E aí você não se sente merecedor, você acha que você não é capaz, você se sente um impostor realmente. Porque o merecedor eu digo porque você fala assim, como que eu posso estar nesse lugar? Imagina, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente para isso, não pode ser eu. Eu tô enganando as pessoas, eu não sou desse jeito. E isso vem das crenças lá de trás. Muitas vezes, eu faço isso. Imagina, eu venho de uma criação extremamente rígida, onde os mais velhos sempre estavam corretos, eu sempre tinha que concordar com os mais velhos, independente se eles estavam certos ou não. Era questão de educação. Onde já se viu falar, desrespeitar ou falar que fulano
que o meu avô, que meu tio ou que o vizinho estava errado. Não podia. Eles são mais velhos. E durante muitos anos eu acreditei que os mais velhos sempre tinham razão e eu me diminuía. Eu falava, não sei mais do que ele, porque eu sou mais jovem, imagina que eu vou saber. E eu me diminuía. Quantas vezes eu deixei de falar coisas porque eu achava que, não, imagina, não pode ser. Isso é uma forma de me sabotar. Percebe? Então, sim. E aí, o que é isso? Uma insegurança, no final, depois. Eu entendi. E apesar de ser uma crença, e era uma insegurança da minha parte. Mas por quê? Porque eu vim movida e cresci com aquilo. Eu não podia. É um desrespeito eu saber mais do que alguém mais velho do que eu. É um desrespeito eu chegar lá e desafiar alguém. Até que você entende que ninguém é bom em tudo. Eu tenho coisas aqui que eu sei que você não sabe, você tem coisas que você sabe que eu não sei. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Mas aí, o que a gente trabalha? A nossa segurança. Quando eu trabalho a minha segurança, eu consigo trabalhar esse sabotador. E consigo lidar um pouco mais disso. Fica mais fácil o dia a dia, né? Mas para uma pessoa que não consegue se identificar, não consegue ter essa autoanálise, se olhar para dentro e ainda culpar os outros porque o chefe olha para ele e não olha para mim, porque eu trabalho duro e não saio do lugar, porque a culpa é dos outros e não a minha. E ele não tem essa percepção que está na mão dele, a mudança, e não consegue identificar que os desafios estão aí para serem enfrentados. Qual é a dica para uma pessoa assim? É difícil, tá? Porque primeiro ela tem que aceitar que existe algo errado com ela. Tá? Não é errado, mas que tem alguma coisa errada aí no caminho, ou que eu posso melhorar. Não vou falar errado, mas tem algo que não está encaixando. Então, o primeiro passo é fazer essa pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda. Ela precisa buscar ajuda. Seja de um terapeuta, seja de uma constelação, seja de um amigo, mas ela precisa baixar a guarda e escutar alguém. E começar a se olhar. Enquanto essa pessoa não perceber que ela precisa olhar para si, ela não vai conseguir mudar essa percepção. E ela vai sofrer. E bastante. Eu falo muito, isso tem muito a ver com narcisismo também, tá? E isso tem uma questão isso vem lá de trás, lá do bebê. Quando o bebê nasce, os primeiros 6 meses de vida, ele é um Deus, né? Ele chora, veio mamar. Ele chora um pouquinho diferente, a mãe já sabe tal coisa. Tudo acontece, né? Ele é único e exclusivo. Num determinado momento, quando passa esse narcisismo primário, porque isso é real, tá? Ele vai chorar e essa mãe nem sempre vai vir imediatamente. Né? Ela fica, agora é um choro de mãe, agora ela já sacou que esse choro é diferente. E aí ele começa, aí vem raiva, né? Ele começa a mudar um pouco os sintomas dele. Ele precisa dessas pequenas frustrações, porque senão ele vai crescer, ele com esse narcisismo todo, e tudo vai ser sempre muito insuficiente para ele. Ele vai ser um eterno insatisfeito, porque ele não vai ter comparação. Como tudo é para ele só olha para ele é atendido do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, tá? Só que ele é um interno insatisfeito. Que quando eu preciso me comparar com os outros, não digo comparar no sentido ruim, mas eu preciso olhar como funciona a dinâmica das outras pessoas para eu trabalhar essa comparação e falar, olha que bacana aquilo, olha que legal, poderia fazer aquilo também. Olha isso aqui que diferente, eu acho que eu faço isso desse jeito, fulano faz de outro. Eu trabalho isso e consigo me ajudar e ajudar o outro também. Agora, quando eu só olho para mim, eu sou um eterno insatisfeito, porque eu não trabalho essa comparação. E eu não consigo identificar de que eu posso estar errado, ou que eu posso fazer algo para melhorar, porque afinal eu sou Deus, sou super feito. Entende? Eu faço assim, mas isso vem lá da base. Quando não é bem trabalhado lá atrás. Quando a minha mãe me cria dessa maneira, porque é. Tá? E depois pai e mãe fala que não tem responsabilidade, sim. Porque vai lá e dá tudo do jeito que quer, depois reclama que o filho só pensa nele. Vai mesmo, né? Você educou dessa maneira. Percebe? Em relação a time de vendas ou o mundo corporativo em geral, a percepção inicial são de se fazer um trabalho de quebra de crença, de mudança de mindset,
vem dos headers da empresa ou uma solicitação da base para os headers que vai chegar nos profissionais especializados? Aonde que está esse movimento hoje em dia, desde o teu ponto de vista? Depende. Quando eu trabalho com vendedor, eu trabalho muito com empresas que têm vendedores autônomos, tá? Então, cada um tem que olhar para o seu, né? Como é que eu vou fazer? A empresa pensa no geral, mas na verdade ela até dá algumas dicas, mas cada um tem que ir atrás, porque eu tenho vários PJs e esses PJs vão em busca de fazer algo diferente, tá? Mas sim, quando eu tenho funcionários CLTs, eu tenho empresas muito preocupadas, com engajamento muito bom, onde a galera aqui de cima se preocupa com essa equipe. Mas, para isso, eu preciso fazer com que esta galera daqui entenda o que está acontecendo aqui. Nem sempre isso acontece, tá? Então, dentro dos treinamentos, a gente faz treinamentos onde a gente faz o diagnóstico da empresa e eu vou entender se essa turminha daqui está falando a mesma língua ou sabe falar com essa turma. E aí eu sei que tipo de treinamento, o que eu tenho que fazer para desenvolver quem está aqui. Porque muitas vezes quem está aqui, quem tá aqui não tem a menor noção do que está acontecendo aqui na base. Ele reclama, mas quem precisa de cuidados é esse. É o que está em cima, né? Para quem que não cima. esteja vendo, né? Eu preciso mudar esse mindset aqui. Se eu não mudar esse mindset, eu não mudo o resto. Qual que é o propósito da minha empresa? Entende? Eu tenho que ter isso muito claro, muito bem estabelecido. Qual que é o propósito da minha empresa? O que eu vendo? Na verdade, não é o que eu vendo, é por que eu vendo. Essa é a virada-chave. Sim. Porque o que eu vendo, todo mundo vende. Agora, por que eu vendo? Percebe? E aí, eu tenho que fazer quem está lá na base pensar do mesmo jeito. Por favor. Total, e é um trabalho lindo isso, né? E eu queria que você, com a mesma energia com que você fala sobre o tema, desmistificasse alguma ideia que as pessoas possam, quem não conhece, que as pessoas possam ter sobre a hipnose ou a hipnoterapia. Hipnoterapia é o tratamento. Hipnose, gente, nada mais é do que um estado de consciência da mente, né? É assim, onde eu relaxo. Eu posso fazer hipnose aqui com você em vigília, olhando para você, e posso relaxar e entrar em hipnose. Ninguém perde a consciência. Ninguém dorme. Ninguém fala o que não quer, tá? Ninguém come cebola achando que é maçã, a não ser que ela fale, esta cebola tem gosto de maçã. Porque quem determina somos nós. É você que determina o que você quer para a tua mente. Então, a hipnose nada mais é do que uma mudança de percepção, tá? Onde eu vou conduzir a minha mente a pensar exatamente aquilo que eu decido. Ninguém te hipnotiza. Toda hipnose é uma auto-hipnose. É mentira alguém falar assim, fulano hipnotizou. Não, você permitiu. Você aceitou as sugestões, tá? Então, quando eu estou com um cliente em hipnose, o que eu faço? Eu dou sugestões para que ele, de repente, acesse algumas memórias que eu sei que vai ajudá-lo. Se ele quiser, ele acessa. Se ele não quiser, ele não acessa. A escolha é dele. Então, a hipnose é uma mudança de percepção. É um estado tranquilo da mente, onde eu posso estar focado ou não, porque às vezes eu nem percebo que não estou tão focado. Por exemplo, você já procurou seus olhos com ele no rosto? Dependendo do que eu tinha na cabeça, sim. O turbilhão, né? Fora de foco. Hipnose. Você tá tão... Sabe aquela coisa que quando a gente vai trabalhar, que a gente está dirigindo, a gente fala, nossa, eu cheguei, nem prestei atenção no caminho? Você está no automático. Isso é hipnose. A gente fica em hipnose várias vezes durante o dia e não se dá conta disso. Tá? É a gente que controla a nossa mente. Então, só que a hipnoterapia, qual que é o benefício dela? Desde que eu acredite e permita de eu chegar nas emoções e trabalhar aquelas emoções. As nossas memórias são falsas, todas elas. O que aconteceu com você há 10 anos atrás, você tinha uma percepção. Hoje, você tem outra do mesmo assunto. Tem uma pesquisa. Se chegar alguém aqui, contar uma historinha para você e outra para mim. Se você se calar e não contar aquilo para ninguém durante um ano, e eu sair contando aquilo para todo mundo, daqui a um ano, eu já refiz essa história. E detalhe, eu já acredito, e para mim ela é verdadeira, tá? Não é que eu tô inventando, não. Eu já mudei a minha percepção. E a sua, com certeza, ela vai ser mais fidedigna. Então,
que acontece? Graças a isso, né, a nossa mente ela é adaptável. Eu adapto a minha mente o tempo inteiro. E aí, vou voltar rapidinho e falar bem facinho para vocês entenderem. Freud teve um determinado momento que ele pegou o netinho dele, empurrando uma carretilha de linha e puxando. Um carretelzinho ia, e o Freud começou a analisar. Na verdade, a filha de Freud, ela começou a trabalhar fora. E aí, o menininho mostrava a frustração dele. Minha mãe vai, mas ela volta. Minha mãe vai, mas ela volta. Ele representa a frustração dele de alguma maneira, mas de outra maneira ele adapta a mente dele para se confortar e saber que ela volta. A gente adapta a nossa mente o tempo inteiro. Então, a gente tem esse poder de adaptar a mente para aquilo que eu quero. Então, eu costumo trabalhar no consultório, que eu falo, não faço só hipnose, é uma mudança de mindset. Eu te mostro que é você que cuida disso. E você pode fazer o que você quiser, desde que você queira e acredite. E depende aonde você vai dar foco, né? No meio copo cheio ou vazio, né? Como essa Escolhe. percepção. Você pode, uma pessoa ver a mesma coisa, mas ter histórias, como você trouxe, completamente diferentes. Uma história triste, o outro é uma história contente, né? É muito É interessante assim, isso. quando você entende que do nosso subconsciente não existe passado e nem futuro, só o presente, para que eu vou trazer algo triste que aconteceu lá, sendo que eu não tenho o menor controle sobre isso? Já foi, eu não vou mudar. E por que isso para o meu presente fica me remoendo? Você posso pensar, mas e se eu tivesse falado isso? E se eu tivesse falado? Aí você começa a sentir tudo aquilo. O teu subconsciente acha que isso está acontecendo naquele momento, te manda mais daquele sentimento. Vai resolver? Não, porque já foi. Percebe, né? Não vai resolver. Então, para que eu vou trazer? Ai, Ale, mas como que eu faço? Cancela o pensamento. Troca o pensamento. Ah, mas é difícil. Pra caramba, é muito difícil, mas você tem esse poder. Você Mudança pode, de hábito, né? exatamente, adaptar o teu cérebro ao que você quer. Percebe? Então, assim, para que eu vou pensar no copo vazio, sendo que tá lá? E eu tenho a opção de pensar nele cheio. Eu tenho pessoas que falam assim pra mim, ai, você vive sorrindo, parece que tá feliz o tempo inteiro. Eu falei, eu tenho duas opções. Ou eu vou ficar chorando, me lamentando, eu vou olhar o lado bom da coisa, gente. Eu vou sorrir. O problema tá aí. Eu ficar chorando não vai resolver o problema. Então eu prefiro resolver sorrindo. É uma escolha. Escolha do que você vai fazer, do que você vai escutar e como que você vai tratar essas informações, porque se hoje em dia a gente liga a televisão, a única coisa que se vê, ou o que mais se vê, tragédia, violência, etc. Quer dizer, você vai dar foco nisso, vai deixar isso consumir, ou vai procurar alguma coisa mais agradável que te faça mudar essa Exatamente. sensação, né, essas emoções. Exatamente. Tá na sua mão. Quando se percebe que o controle, que é só possível a gente fazer algo dentro das coisas que a gente tem controle, a percepção e a ação começa a ser muito mais diferente, né? Porque eu não vou perder tempo nem energia para mudar aquilo que eu não tenho controle. Eu não posso fazer que o mundo amanhã não tenha violência. Não, né? Depende de mim fazer a minha parte, né? Exatamente o que eu posso fazer de diferente. Eu posso educar os meus filhos para que sejam pessoas de bem. Não posso controlá-los também, mas eu posso educá-los. Eu posso dar um exemplo dentro de casa. Eu posso fazer diferente. E criar, né, passar os valores que permita a eles serem pessoas melhores, né. Mas a escolha deles. A escolha deles. E é engraçado, não, mas é interessante a palavra certa, como esse tema puxa outros tantos temas e a gente ficaria aqui dias e dias e horas conversando e ótimo, sabe, eu acho que essa é a graça dos nossos encontros. Mas a gente tem que parar um pouquinho, porque senão a audiência também fica cansada e vai querer mais, e eu quero já previamente te convidar para falar muito mais, porque Oba! assunto não falta. É muito bom. Eu queria convidar a Lê agora para a gente ir para um momento especial que eu super adoro, que eu espero, assim, se eu fosse ouvinte, né, do outro lado, esperaria, ai, qual é a dica? Então, de frente a além das todas essas dicas que você deu para a gente, eu queria uma especial que você chamasse, assim, uma dica de ouro. Então eu convido você a participar, pode ser um livro, frase de efeito, uma série, o que você quiser trazer que acha que faz sentido. Então vamos lá, pessoal, vamos à dica do dia.
olha para você. Você é o único responsável pelas suas escolhas. Parar de achar que o outro é responsável pela tua vida não estar dando certo. Para de culpar o governo, para de culpar o vizinho, para de culpar o seu chefe. Se você está nesse lugar, é porque você escolheu estar nesse lugar. Ah, mas eu não tive escolha. Teve. Você teve. Meu casamento está muito ruim, meu marido. O problema é seu. Você escolheu isso. Só você. Você é a única pessoa que pode mudar o que está acontecendo com você. Se você está no fundo do poço, você só vai sair se você quiser. Alguém pode até estender a mão para você, mas você só sai se você esticar o teu bracinho e falar, eu quero sair daqui. Parece bobeira, né? Mas não é. Então, a minha dica é, o que você pode fazer de diferente para tornar o teu casamento melhor? O que você pode fazer de diferente para deixar o teu trabalho muito melhor? Só você. Esquece o resto. Olha para você, põe no papelzinho e fala, amanhã eu vou tomar essa decisão. Eu vou fazer isso aqui. Depois você me conta se mudou ou não. É isso aí, vamos e eu quero saber tudo também, me conte. Muito obrigada, Alê, Obrigada, pelo Bia. seu tempo, pela oportunidade dessa conversa tão gostosa, você é muito simpática e é muito fácil de Obrigada. conversar com você. Muito Eu obrigada. que agradeço. Obrigada. É isso aí, chegamos ao fim deste episódio e espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema tão interessante. Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para receber notificações dos próximos temas. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço!